Bom dia, bom dia! Muito bem, gente, essa é a nossa 31ª videodica e falaremos do governo FHC, ou seja, Fernando Henrique Cardoso. É um governo que vai de 1994 a 2002 e ele ficou no governo por um período bem considerável. Ele vai iniciar com uma certa estabilidade econômica, conseguida com o Plano Real. Para o FHC manter não só a estabilidade econômica, mas também a política, ele vai precisar formar alianças. Com quem? Com os outros poderes e com os outros partidos, ou seja, com os poderes legislativo e judiciário e com os partidos não só do seu governo, o PSDB, mas também com o PFL de Antônio Carlos Magalhães, com o apoio do PPB de Paulo Maluf, além, é claro, do PTB e do PL. Eram considerados partidos conservadores, mas que vão ajudar o FHC a colocar em prática as reformas importantes, como a reforma na Previdência e a administrativa. A reforma na Previdência, ela consistia no quê? Era para diminuir os gastos públicos na área previdenciária, já que o governo gastava mais do que arrecadava pelo INSS. Fim à estabilidade do funcionalismo público e início do desmonte da CLT, consolidação das leis do trabalho, considerada ultrapassada. A reforma tributária, que era uma das mais urgentes, não foi concluída. O FHC, gente, ele tentava sempre agradar a todos, porque ele precisava do apoio político para pôr em prática alguns planos considerados essenciais. E aí, então, apesar dele ser o sociólogo, né, que eu comentei na videodica anterior, ele deu muito mais atenção para a área econômica. Tá, vamos falar então de área política do governo FHC. Externamente, o Brasil queria uma vaga permanente no Conselho de Segurança da ONU. Em 1996, tivemos um empréstimo, de 1,4 bilhões de dólares para o Sistema de Vigilância da Amazônia, o CIVAM. Mas por trás desse empréstimo, que é aquela frase, por trás desse angu tinha muito caroço, a gente teve inúmeros desvios de dinheiro, superfaturamento, ou seja, foi um escândalo abafado pelo governo. Também, em 1996, a gente teve a CPI dos precatórios, na qual alguns governos, como o de Santa Catarina, Pernambuco e Alagoas, foram acusados de fraudarem documentos, o que também terminou em pizza. E por fim, também no mesmo ano, a CPI dos bingos. Em 97, tivemos o Plano Nacional de Direitos Humanos para indenizar as famílias de perseguição política durante o regime militar. A lei seguia os mesmos parâmetros da Lei da Anistia, de 1979, que proibia processos contra militares. Em 1998, tivemos a emenda da reeleição, onde prefeitos, governadores e presidente podiam se reeleger. E aí, no mesmo ano, o FHC foi reeleito. E em 2001, novos escândalos devido a desvios de dinheiro público, violação do painel de controle dos votos, desvio de dinheiro da SUDAM, que é a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, e adivinham? É tudo em pizza de novo. Em termos de sociedade, a gente pode destacar o quê? Em 2000, no ano 2000, o Brasil estava na posição 74 no Índice de Desenvolvimento Humano, no IDH. Até poderia estar entre os melhores na economia, mas socialmente o Brasil tinha muitos problemas, alguns até muito próximos da realidade de países miseráveis, como o da África, por exemplo. Quais eram os problemas enfrentados pela sociedade brasileira? Tivemos o problema do sem terra, e a urgência de uma reforma agrária,
Uma consequência desse problema do sem terra e da reforma agrária foi o massacre de trabalhadores ligados ao MST pela Polícia Militar do Pará, em Eldorado dos Carajás. O trabalho infantil também foi um grande problema, baixo investimento na saúde pública, desemprego e criminalidade. Em termos econômicos, a gente teve uma economia neoliberal. A gente pode falar da abertura ao capital internacional e aos produtos estrangeiros, privatizações, crise no sistema financeiro nacional, lei de patentes industriais, ou seja, o Brasil deveria aceitar a patente de produtos existentes em outros países. Em 1998, tivemos o acordo com o FMI, conhecido como Plano Real 2, o Brasil com direito a 40 bilhões de dólares para estabilizar a economia. E foi nesse período, do Plano Real 2, que muitas empresas faliram. O crescimento da dívida externa e interna também foram um ponto importante a destacar na economia por causa dos altos juros. Muito bem, pessoal, com isso a gente termina o governo FHC e continuaremos com o governo Lula. Até a próxima!